Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para você que pensa em parar com as drogas, para a família que está me assistindo, pensa em ajudar a quem ela ama a parar com as drogas ou com álcool. Enfim, hoje o tema é: o seu objetivo nunca deve ser parar com as drogas. É exatamente o que você está me ouvindo. O seu objetivo nunca deve ser parar com as drogas. Por que eu falo isso? Marcos, então, na verdade, o objetivo de um dependente químico nunca é parar com as drogas? Não. O objetivo dele inicial, não. A meta dele é parar com as drogas. Mas o objetivo nunca pode ser parar com as drogas. O objetivo deve ser corrigir o plano de voo, corrigir a sua caminhada, corrigir aquilo que está errado. Porque às vezes o que está errado não é as drogas. O que está errado são tantas outras coisas que precisam ser corrigidas ao longo desse percurso que as pessoas ficam presas nesse processo de querer parar com as drogas de qualquer forma, quando na verdade vai atropelando outras coisas tão importantes que devem ser reparadas de forma inicial, que acaba negligenciando outros pontos tão importantes que lá na frente vai fazer toda a diferença na hora de pensar numa sobriedade. Ah, mas Marcos, calma aí, eu não devo parar com as drogas para poder ir pensar num tratamento? Não, não é essa a proposta. Você tem que ter isso como meta. A meta é uma coisa, o objetivo é outra. Vamos dar um exemplo aqui, igual seleção brasileira de futebol, né? O objetivo da seleção brasileira é o quê? É vencer o jogo seguinte. Não é isso? Vencer o jogo. Para que depois ela tenha outro objetivo, vencer o próximo jogo, depois ela tenha outro objetivo que é classificação, depois a outro objetivo que é disputar a semifinal, para que a sua meta seja campeã brasileira, campeã do mundo, né, da seleção brasileira. Então a meta é ser campeã, mas o objetivo é vencer ponto a ponto, é conquistar ponto a ponto. Assim também é o tratamento de um dependente químico, dependente do álcool. Você não pode querer disputar a final sem que tenha iniciado pelo menos o primeiro jogo. Você não pode logo querer disputar as semifinais se você não tem passado por todo o processo de vencer alguns pontos, de conquistar alguns pontos iniciais. E eu vou te explicar aqui quais são esses pontos que são importantes para você chegar à sua meta, que é parar com usar as drogas ou o álcool. E esse talvez, aí abrindo uma janela aqui rapidinho para a gente poder falar sobre isso, esse é um dos grandes erros, dos grandes equívocos que se tem hoje quando se fala sobre tratamento do álcool ou de outras drogas. Muitos pontos, muitas instituições, muitos centros de tratamento, muitos profissionais estão focando diretamente na questão de que o indivíduo tem que parar com a droga de qualquer forma. Não importa o que seja, ele tem que parar com a droga. Eu também sou favorável que a pessoa pare. Eu sou favorável à abstinência, sou favorável. Mas o objetivo não pode ser esse. Se o indivíduo não entender alguns pontos, alguns princípios iniciais, de nada vai adiantar ele parar com a droga inicialmente, porque lá na frente isso vai virar uma avalanche, vai virar uma onda, uma tsunami sobre a vida dele, que ele não vai conseguir parar de forma alguma, e isso pode piorar ainda mais o quadro dele com a questão do uso. Existem alguns pontos iniciais que precisam ser fortalecidos, né? Eu costumo dizer que todas as pessoas, todos os alunos que passam por mim e que dão início a um tratamento, ele pode até não parar com as drogas, mas nunca mais ele vai fumar um baseado em paz. Nunca mais ele vai tomar um copo de cachaça em paz. Nunca mais ele vai cheirar uma trilha em paz. Toda vez que ele for cheirar uma trilha, ele vai lembrar dos princípios que precisa ser tratado. Todas as vezes que ele fumar um baseado, ele vai lembrar, quando estiver apertando o baseado, ele vai apertar esse baseado chorando, porque o que ele vai ter que iniciar como processo de modificação na vida dele, nada tem a ver com parar com as drogas. Ele precisa reconhecer alguns pontos antes mesmo de pensar em parar com as drogas ou com o álcool. Ah, mas Marco, me fala aí como que funciona isso. Então pega aí um caderninho, uma caneta, vai anotando o que eu vou te falar, porque essas são as grandes, é o grande diferencial quando você tem um tratamento de qualidade para oferecer a alguém. Mas Marcos, por que você está me falando isso? Por que você hoje decidiu fazer esses vídeos e abrir isso para todo mundo? Isso é uma coisa que você aprendeu? É algo que você
deduz, é uma hipótese, é um experimento. O que é isso? Não, isso aí é uma verdade, é uma realidade. E o motivo de eu estar aqui diante dessa câmera falando para você, diante desse processo todo aqui, desse cenário que eu tenho que me aprender todos os dias como fazer isso, é porque eu faço isso há 24 anos. Há 24 anos eu ajudo pessoas a se recuperar do álcool e das drogas. Há 24 anos eu acompanho famílias que lidam com a questão todos os dias, com a dependência química, com a dependência do álcool, e que estão desesperadas. Famílias codependentes, famílias facilitadoras, famílias assertivas. Eu lido todos os dias com elas. E ao longo desses 24 anos, sabe o que eu percebo? É que parece que tudo que eu fiz durante 24 anos foi muito pouco ainda. A impressão que eu tenho é que durante todos esses anos atuando, estudando, pesquisando, lidando diretamente com essa problemática, parece que tudo aquilo que eu fiz ainda assim é muito pouco. E eu achei dentro dessa ferramenta que eu me aproximo até você, eu consigo me aproximar de uma família, eu consigo me aproximar de um dependente químico, eu consigo me aproximar de um profissional que atua na área de dependência química diretamente ou indiretamente e poder clarear, esclarecer pontos tão importantes como esse, para mim é satisfatório. E eu tenho ajudado muito mais pessoas através dessa ferramenta do que quando eu estava direto dentro de um consultório atendendo. E o motivo de estar aqui hoje é exatamente poder levar mais pessoas ao conhecimento sobre o que é tratamento, do que é uma abordagem, do que é abstinência, do que é sobriedade e do que é um tratamento de fato. E eu falei sobre isso no vídeo passado, como é complicado, às vezes, uma família sem conhecimento algum dar início a um processo de tratamento quando, na verdade, ela precisa de ajuda. Ela está tão adoecida quanto o próprio indivíduo que está usando a substância. E o dia que eu decidi mergulhar nesse cenário da internet, eu falei, cara, eu consigo me aproximar de muito mais pessoas do que antes. E isso me faz muito bem, porque eu vejo que tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu pesquisei ao longo da vida, que não foi só um estudo, não foram só pesquisas, não foram só experimentos, não foram só testes, é a própria minha vida. Isso aqui se funde com a minha vida. Eu não estou falando de algo que eu só aprendi na faculdade. Eu não estou falando de algo que eu aprendi nos meus estudos, nas minhas pesquisas. Eu estou falando de algo que diz respeito à minha própria vida. Porque quando lá atrás eu precisei de ajuda, eu não tive isso. Então eu tive que aprender o que é tratamento. Eu tive que aprender modalidade de mudança de vida. Eu tive que entender a cabeça de uma situação que, olha que eu estou falando de 20 e tantos anos atrás, eu tive que aprender a modificar a minha história através de experimentos. E talvez hoje você não precisa passar por isso, porque o que eu estou trazendo para você aqui não é uma historinha, não é um papo furado, não é uma conversinha, são realidades nas quais eu consigo transformar vidas através da minha experiência, daquilo que eu aprendi. Mas se você quiser continuar nos experimentos, continuar a caminhar, fazer esse caminho que eu já fiz, tudo bem, não há problema nenhum, é direito seu. Você tem todo esse direito de caminhar da forma como você acha. Mas se você quiser aprender e entender como que funciona esse universo, eu tenho algumas dicas importantes para você, porque deu certo. Não só para mim, mas deu certo para muitas pessoas nas quais passaram pela minha vida durante esses 20 e tantos anos. Eu tenho muita experiência. Para quem não me conhece, na verdade, eu sou historiador de formação, né? Eu tenho um processo de tratamento, sou especialista na área de tratamento de dependência química, mas isso é só um complemento, porque tudo que eu aprendi ao longo da minha vida tem muito mais importância, talvez, do que eu aprendi nos livros da faculdade. Tudo que eu aprendi na pele, tudo que eu tive que chorar, lamuriar, quase me rasgar para poder aprender, eu estou trazendo aqui para vocês. Então, se você quiser aprender, de fato,
como tratar um dependente químico, como cuidar de um dependente químico de forma assertiva, que traga resultados, que dê transformações, que faça com que ele entenda esse processo de mudança, sem palavras minúsculas, sem contextos inadequados, mas que seja direcionado. Caminha comigo, eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou te falando e você vai começar a colocar em prática e você vai falar, Marcos, deu certo. Assim como muitas famílias que até hoje me agradecem, muitas famílias que até hoje me ligam, mandam mensagem, vão me visitar e falam, Marcos, muito obrigado por tudo aquilo que você já fez. E eu não estou falando algo, eu estou diante de uma internet onde muitas pessoas que me conhecem estão me assistindo. E elas têm total liberdade aqui para desmentir o que eu estou falando, se eu estiver falando alguma mentira. Eu moro numa cidade que tem 220 mil habitantes, né, que é no interior do Rio de Janeiro, e essa cidade, praticamente, todas elas me conhecem por esse trabalho. Eu não estou falando algo que eu aprendi, que de repente alguém está me assistindo e falar assim, ué, Marco está falando sobre dependência química, sobre alcoolismo, eu nunca vi trabalhar com isso. Todo mundo que me conhece, eu falo, eu deixo aberto aqui todos os comentários, talvez meus amigos que estejam me assistindo, as pessoas que me conhecem, que direto ou indiretamente, tem a liberdade de falar sobre o que eu faço, o que eu fiz na minha cidade em relação à dependência química. Se você me conhece e sabe o que eu já fiz aqui na minha cidade, faz um comentário. Pode fazer sua crítica. Se você também não achar que foi lá grandes coisas, faça sua crítica. Está aberto, é democrático. Esse canal é democrático. Mas o que eu quero alcançar, na verdade, o que eu quero trazer aqui é novidade para que você possa, família, tratar a pessoa na qual você ama de forma mais adequada. Sem ficar quebrando cabeça, sem ficar batendo prego em locais que não vai entrar, fazendo coisas que não devem ser feitas, queimando etapas, queimando cartucho. Tem que fazer algo assertivo. E quando eu falo que não é preciso parar com o álcool nem as drogas para iniciar um tratamento, eu estou falando a verdade, porque não precisa. O que o indivíduo precisa é ter a consciência de querer parar. Isso é muito mais importante do que parar. Você pode mudar a história do que você está vivendo hoje, de forma muito mais direcionada, de forma muito mais assertiva. E parar, não precisa parar com as drogas. E não precisa parar com o álcool. O que você precisa ter é consciência. Você não precisa se desfazer de alguma coisa agora, você precisa obter alguma coisa. O dependente químico, o dependente do álcool, ele não precisa parar, desfazer de alguma coisa para iniciar um tratamento. Ele precisa adquirir uma coisa muito importante que chama-se consciência. Ele precisa ter consciência. E como é que essa consciência, Marcos, ela é entregue a essa pessoa? Como que essa consciência ela é entregue a essa pessoa? Então eu vou me direcionar a você, família, que talvez me fez essa pergunta agora. Talvez você precisa, como família, parar exatamente tudo aquilo que você está fazendo. Todo discurso que você diz, todo discurso que você fala, que você profere, que você aciona para o indivíduo que é alcoolista ou dependente químico, talvez você precisa mudar a tua estratégia agora. Não adianta, porque amor de mãe não muda a cabeça de dependente químico. Eu estou falando isso na boa, sem nenhum tipo de preconceito, não é isso que eu estou querendo dizer. Amor de pai não muda a cabeça de dependente químico. Amor de irmão não muda a cabeça de dependente químico. Pode causar nele algum tipo de reflexão, mas não modifica. O que modifica na cabeça do dependente químico são ações. Ele está acostumado com ações e não com filosofia. O dependente químico, ele tem uma coisa que é palpável, que é a droga, que é a substância, que é o prazer que essa substância provoca. Então ele não vai modificar, ele não vai trocar aquilo que é palpável por aquilo que é filosófico. Discurso de mãe é filosofia, discurso de pai é filosofia, briga, bater, resmungar, isso não resolve o problema. O que resolve é a mudança do comportamento. Sabe por que eu falo isso? Porque o dependente químico ele tem um padrão. O dependente do álcool ele tem um padrão de comportamento. Mas como assim, Marco? O que é padrão de comportamento? Parece meio estranho que eu vou falar, mas entenda uma coisa. Toda doença, dependência química, toda doença do alcoolismo, ela tem um padrão de comportamento.
ela tem uma forma de mudança. Lembra daqueles, não sei se você vai lembrar, eu vou tentar colocar aqui a imagem para você lembrar. Lembra aquele brinquedinho que você fazia assim com o dedo e você ia formando palavras e só tinha um quadradinho que ficava em branco, né, vazio, e você tinha que formar aquelas palavras e jogam para lá. Ali, muita gente não conseguia fazer aquilo, mas aquilo ali tem um padrão, ou seja, existe uma forma única de você fazer esse quebra-cabeça ali, fazer essa forma de acertar isso, como o cubo, né? Aquele cubo mágico que você vai virando, aquilo tem um padrão, não é uma coisa aleatória. Não adianta, você vai poder fazer aquilo ali a vida toda, rodar de um lado para o outro, que você nunca vai acertar, porque aquilo ali tem um padrão de rodar, de girar, a forma como você vai fazer aquilo, e aquilo tem um padrão. A dependência química, a dependência do álcool também são padronizadas. Você pode ver que todo dependente químico, todo dependente do álcool, eles têm quase que um padrão único de comportamento. E se você não entender esses padrões, e aí requer um pouquinho de paciência para você querer aprender, requer um pouquinho tudo na vida, se você quiser aprender, requer paciência. Assim, se você nunca conseguiu montar um cubo mágico, como eu nunca montei, mas se eu quiser montar esse cubo mágico, eu sou capaz de montar, desde o momento que eu tenha paciência para aprender os padrões. Assim como qualquer pessoa que vai montar um quebra-cabeça, você não pode nunca ter montado um, mas se você quiser aprender, existe um padrão por onde começar, como fazer para poder acertar esses padrões. Assim também a dependência química e a dependência do álcool. Eles têm um comportamento quase que parecido. Já viu um filme chamado O Domador de Cavalos? Né? Se você nunca viu, eu desafio você a assistir esse filme. É muito interessante porque é um cara que ele não doma cavalo através da chicotada, de bater, de amarrar, nada disso. Ele entra lá dentro do aras, né, do espaço onde fica o cavalo, e o cavalo vai dando sinais para ele do que ele está sentindo ou não. É muito interessante se uma orelha levantar, a outra baixar, se ele bater com a pata no chão, se ele baixar a cabeça, se ele der uma relinchada, tudo é um padrão. E esse domador de cavalos, ele aprendeu a dominar o cavalo através dos padrões, da forma como ele entendia. E assim também é o dependente químico, o dependente do álcool. E todo dependente químico, todo dependente do álcool, eles têm um padrão de comportamento que precisa ser analisado. E são esses padrões que eu quero lhe ensinar. São esses padrões que eu quero que você entenda. Então não adianta ficar esbravejando, brigando, ameaçando, dizendo que vai morrer, que vai se jogar de um prédio se ele não parar de usar droga, porque você vai se jogar de um prédio e ele não vai parar de usar droga. Você vai fazer o que quiser e ele não vai parar de usar droga. Você está batendo, como diz o ditado antigo, né? Você está batendo em ferro frio, não vai resolver o problema. Então, se você quiser entender esses padrões, eu vou te ensinar esses padrões. Eu vou te dar todas as dicas. Não agora nesse vídeo, porque não vai dar mais tempo, já está muito prolongado. Mas acompanhe o nosso canal, tem muita coisa bacana. Mas o que eu quero dizer, o primeiro ponto para você iniciar esse processo, eu quero que você pare com o comportamento que você tem como família com o dependente químico. Se você quiser fazer ele mudar o comportamento dele, o primeiro ponto, vou dar uma dica para você aqui inicialmente. Pare de querer modificar ele à base da força, que você não vai conseguir. Ele vai morrer e você vai morrer nos mesmos estágios, você brigando e ele cheirando, ou fumando ou bebendo. Você não vai conseguir resolver esse problema. Então, se tem alguém que precisa mudar nesse processo inicial, é você que é família. Por que eu digo que você, família, precisa mudar? Porque você é a parte lúcida do processo. Então, você não vai mudar muitas coisas com a gritaria. Então relaxa. Primeiro ponto é esse, relaxa. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os padrões da dependência química e os padrões do álcool. Então segue a gente aí no canal. Eu vou te pedir para que você se inscreva no meu canal, aperte o sininho, porque todos os vídeos, todos os dias eu posto um vídeo. E a sequência desse tema, ele vai estar sequencial e vai aparecer lá naquele sininho. Quando você apertar lá o sininho, amanhã já vai aparecer para você lá que eu já fiz um novo vídeo, já postei. Então, segue a gente no canal,
Se inscreva no Instagram, no Facebook, segue a gente aí e muito obrigado pela tua paciência e até a próxima. Um abraço, tchau. Valeu.